Vamos então dando continuidade aí, vimos aí nexo de causalidade aí, artigo 13, parágrafo 1º aí do Código Penal, e aí vamos agora trabalhar basicamente o parágrafo 2º do artigo 13 aí do Código Penal, tá bom? É a questão ali de crime omissivo impróprio, vamos trabalhar e verificar também o que é crime omissivo próprio, nesse sentido aí. Vamos lançar a questão aqui e vamos já conversando. São 4 questões que caíram ao longo aí de todo o exame de ordem, em relação a esses assuntos, esse assunto aqui, em relação a crime de ação, omissão, né, de omissivo próprio, impróprio. Lógico, há outras questões em relação a esse assunto, mas de uma outra roupagem, que levam a um assunto diverso em relação ao que nós estamos trabalhando aqui. Vem dizendo aqui, Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube que, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube ali na piscina, naquele momento ali de piscina, aquele salva-vidas, né, que chamam. Durante toda a semana ele realiza esse trabalho. Em seu horário de serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças, ou seja, uma observância do dever de cuidado. Ele deveria cuidar ali e observar as crianças ou os sócios que encontravam-se naquela piscina ali. E, ao mesmo tempo, falando ao celular, ou seja, além de olhar para as mães da menina, ou uma mãe, que ele foi uma mãe, e também falando ao celular, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos, né? Nesse contexto aí, nós temos que verificar que o Código Penal ele trata desse assunto, conforme eu falei, parágrafo 2º do artigo 13, depois vamos ler, vocês vão abrir o artigo 13, vamos ler esse artigo aí com muita tranquilidade, fala dos garantidores, os garante, aquele que tem por dever de cuidar e de agir quando a lei determina que se faça. Tá? As pessoas que têm o dever de agir, pessoas que não podem se omitir diante de uma situação, de um evento que está ocorrendo, que pode prejudicar, causar lesão a um bem jurídico. Né? O agente, o garantidor, possui o dever jurídico de evitar a produção do resultado. Esse é o foco que o direito penal, que o Código Penal vem lançando aí, lançando holofote nesse sentido aí. O garantidor, ele deve determinadas situações, ele deve conhecer a sua situação de causador do perigo. Ora, se ele deixou, ele tinha o dever de agir, o dever e poder de agir, e não fez, ele deixou de conhecer a situação causadora do perigo. A outra coisa que o garantidor deve ter, ele deve ter consciência de sua posição de garantidor. A senhora ou o senhor, se for à praia, à piscina, e o pai de uma criança pede para que o senhor olhe aquela criança, a senhora passa a ser a responsável, passa a ser garantidora, a senhora passa a ser garantidora. Tá? Então, preste muito bem atenção nisso, cuide bem daquele bem jurídico que é a vida daquela criança que está ali sob sua garantia. Né? A outra situação que o garantidor deve ter é a possibilidade física de impedir o resultado. Ora, ele tem que ter condições físicas que o resultado não ocorra. Se por algum motivo esse salva-vidas aí fosse ao banheiro e a porta ficasse trancada, emperrada, e ele observasse a criança ali se afogando, ele não teria condições de sair daquela porta, mesmo tentando arrombar, ele não teria a responsabilidade que lhe foi imputada. E tem ali a questão, vamos continuar aqui, a questão do artigo 13, vamos pegar aí com muita calma, pega aí o artigo 13 do Código Penal, o parágrafo 2º, pegue o dispositivo legal aí,
que diz lá que a omissão é penalmente relevante, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia, lembra que eu falei? Deve e pode, devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí abre as alíneas lá desse parágrafo segundo, que quem tinha o dever de agir, quem tem por lei a obrigação de cuidar, de dar proteção ou mesmo de vigilância. A mãe, o pai, ele tem a obrigação por lei de cuidar dos seus filhos. Isso é lei, é previsto constitucionalmente, é previsto até no Código Penal se o senhor não ou a senhora não cumprir com esse dever. Outro dever que deve agir o garantidor, que de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aquele caso lá que eu falei da senhora do senhor que tomou conta, ou está tomando conta de uma criança, ali que não é seu filho e tal, que se for seu filho entraria na linha A, e na linha B configura que o senhor passa a ser responsável a partir daquele momento. O Carlos ali, acho que é Carlos, né? O salva-vidas da nossa questão aqui, no nosso enunciado, ele tinha essa forma, ele tinha essa responsabilidade de impedir o resultado. E outro dever que deve agir o garantidor é a linha C desse parágrafo segundo, que fala que, com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Tá? Seguindo, então, o nosso entendimento aí dessa questão, esse assunto ele trata da mãe que tem que cuidar do filho, do salva-vidas que tem que cuidar de quem estiver na sua responsabilidade, na sua esfera de observação, o policial que deve agir quando de serviço ali, deve agir para que não ocorra um resultado, não ocorra um crime. Isso tudo faz parte do garantidor, senhores e senhoras. Então, quando ocorre tais casos, a doutrina diz que o crime ele é considerado omissivo impróprio, quando acontece tudo que nós falamos aí, omissivo impróprio, ou comissivo por omissão, omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Porque o crime ele não é propriamente um crime omissivo, conforme nós configuramos lá no dispositivo legal. Os homicídios próprios eles são crime de resultado, ele gera um resultado, ele tem um resultado praticamente naturalístico. Tá? Já os crimes omissivos próprios, aquele que existe um dispositivo legal, um tipo legal, esses aí são de mera conduta. Basta a pessoa se omitir, basta a pessoa não fazer nada, basta a pessoa manter-se inerte, ela já está cometendo o crime omissivo próprio. Tá? Temos exemplo aí, o que mais conhecemos, como tem o exemplo de clássico, é o 135, que é a questão da omissão de socorro, né? Previsto lá no artigo 135. Tá? E tem também o artigo 269, que é aquela omissão de notificação de doença também, artigo 269 do Código Penal. Mas, assim, o mais clássico que se tem é o 135, omissão de socorro. A conduta de crime comissivo, da omissão de socorro, desculpa, artigo 135 do Código Penal, é uma omissão de não fazer nada, inerte. O verbo lá do dispositivo do artigo 135 fala e indica que é deixar de prestar. Então, daí que chama-se próprio. Próprio porque a omissão faz parte de sua essência. É próprio no sentido original de ser omisso. Por isso que é omissivo próprio a questão do artigo 135 do Código Penal. E aí, voltando à nossa questão, senhora, o fato de Carlos prestar serviço informal ali, mesmo não sendo regularmente contratado pelo clube e recebendo somente gorjeta, não muda em nada a sua posição de garantidor, conforme nós vimos lá no parágrafo 2º, a linha B, que tem até a linha B, pega aí, dê uma olhada aí que os senhores já estão com o Código Penal aberto. A linha B fala que de outra forma assumiu a responsabilidade a responsabilidade de impedir o resultado. O Carlos, sim, tinha a responsabilidade de impedir o resultado. Tá? Então, logo, ele assumiu a posição de garantidor e assim Carlos deve responder por crime
de homicídio culposo, diante de sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. Não tem outra alternativa a não ser essa aplicada a Carlos, senhores. Então, vamos à nossa resposta aqui, a nossa alternativa. Sobre a conduta de Carlos diante da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Não praticou o crime? Praticou, senhores. Praticou o crime de omissivo impróprio. Tá? Então, ele praticou o crime. Então, aqui não vamos nem precisa mais nem ter como conseguir na questão. Olha aqui, apesar de garantidor. A alternativa B, deve responder por crime de omissivo culposo, crime de homicídio, desculpa, homicídio culposo, deve sim. Diante de sua omissão culposa, sim, justamente, violando o dever de garantidor, ele violou o dever de garantidor, não há outra alternativa a não marcarmos essa daqui, não há outra, tá? Não há outra. A alternativa C, deve responder por crime de homicídio doloso? Não, ele não tinha dolo. Observe que o enunciado ele não tinha aquele dolo direto, nem dolo eventual. Tá? Vamos trabalhar muito com dolo, muito nas questões que virão agora aí. Em razão da omissão dolosa, não foi omissão dolosa, foi omissão culposa, foi uma inobservância do dever de cuidado, ele deveria cuidar daquelas crianças e não cuidou. A alternativa D, responde apenas pela omissão de socorro? Não é omissão de socorro, ele não ficou paradinho, inerte, olhando a pessoa lá, precisando de socorro, não aconteceu isso, tá? Lá previsto. A omissão de socorro já é um crime omissivo próprio, tá? Então, não é essa questãozinha aí. Vamos para a próxima questão, senhores, aqui, ó. Aí fica mais fácil, de todos esses conhecimentos, de tudo que já foi informado, fica muito fácil agora resolvermos as demais questões. Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do seu trabalho e, ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê o seu companheiro Frederico mantendo relações sexuais com sua filha no sofá, né? Com a Larissa, lá de 12 anos. Chocada e com a cena, não teve reação, não tendo sido vista por ambos. Ela observou, viu, mas sem ser vista, né? A Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha a efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, muito apaixonada pelo Frederico, nada fez. Omissão. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra a filha, deixa de agir para impedir. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é o quê? Omissivo impróprio. Ela tinha lá a questão da linha A do artigo 13, parágrafo 2º da linha A. Ela tinha, por lei, o dever de agir e não agiu. Ocorreu ali o quê? Qual foi o crime que estava sendo cometido por Frederico? Crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso, né, com menor de 14 anos. Ali não precisa nem consentimento do menor, existe já pacificação nos tribunais superiores, já existe no próprio dispositivo legal do 217. Então, Frederico estava em curso ali num crime de estupro de vulnerável e a senhora Isadora irá responder pelo mesmo crime de estupro de vulnerável, na forma do crime omissivo impróprio, senhores. E aqui vemos aqui, ó, omissivo impróprio, letra A. É a nossa alternativa, a nossa alternativa correta, tá? Não é próprio, não é comissivo, não houve uma ação, houve uma omissão, e é omissivo por comissão? Não, é comissivo por omissão, é ao contrário. Seria, se tivesse a questão, comissivo por omissão, poderia até entender esse assunto. Então, ela, a dona Isadora, irá responder por crime de estupro de vulnerável. Vamos para a próxima aqui, vamos para a próxima. Odete, diretora de um orfanato municipal, responsável por 80 meninas em idade de 2 a 12 anos. Certo dia, Odete vê Elizabeth, uma das recreadoras, contratada pela prefeitura para trabalhar na instituição.
Observa que a Elizabeth praticava ato libidinoso com Poliana, criança de 9 anos, ali estando abrigada, né? A criancinha de 9 anos lá. Mesmo enojada pela situação que a presenciava, Odete achou melhor não intervir. Omissão. Não achou melhor não intervir, omissão. Porém, não desejara criar qualquer problema para si. Aí, nessa questão, assinale a opção correta, pede a correta aqui, ó, correta, anote lá, marque a correta. Odete não pode ser responsabilizada penalmente, embora possa sê-lo em âmbito civil administrativo? Não, senhor, ela será sim penalizada penalmente, ela irá sim ser responsabilizada penalmente, tá? A Odete pode ser responsabilizada pelo crime descrito no artigo 244, Estatuto da Criança, que diz lá, submeter criança ou adolescente como tais definidos no caput da lei, como prostituição ou exploração. Não. Observe que o enunciado não falou que estava colocando a criança de 9 anos em prostituição, explorando sexualmente essa criança. Não, nada a ver essa questão, nada a ver essa alternativa, desculpa. A letra C. Odete pode ser responsabilizada pelo crime de estupro de vulnerável, sem sombra de dúvida, previsto no artigo 217-A, que diz lá ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato liberado. Pode sim, ela irá responder por estupro de vulnerável, a dona Odete. Tá? E a letra D, a Odete pode ser responsabilizada pelo crime de omissão de socorro? Não, não foi omissão de socorro, foi um crime omissivo impróprio, previsto aí lá no artigo 13, parágrafo 2º, e ela era como garantidora a linha, aqui no caso pode até ser enquadrado como ela era diretora, ela tinha um dever legal ali de não deixar que o fato ocorresse. Vamos lá. E aí, fechando aí nossa questãozinha, a letra A, B, C e D aqui como resposta em relação ao chamado crime omissivo próprio agora, o que está lá configurado nos dispositivos legais, num tipo legal. Vamos começar de baixo para cima aí. O atentado ao pudor mediante fraude. O atentado ao pudor mediante fraude tinha esse crime até 2009, depois da lei 12.015, revogou, dizendo que não mais existe o atentado ao pudor mediante fraude, tá? Houve uma migração desse tipo penal para outro e existe em outro dispositivo, tá? Chama-se o fenômeno desse dispositivo, quando o dispositivo legal ele se junta, se migra a outro tipo legal já existente, chama de continuidade normativo típica, tá? Então, aqui vem dizendo a falsidade de atestado médico. Não é omissivo próprio. A falsidade de atestado médico, mediante para servir à lascívia de outro, também não tem como configurar como omissivo próprio. E aí temos o abandono intelectual. O abandono intelectual, senhores, é deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Isso é uma omissão própria, tá? Conforme até mesmo lá no 135 de omissão de socorro, é a mesma coisa, é o crime que nós conhecemos como omissivo próprio, tá? Outro crime de omissivo próprio, já na sequência, já que nós estamos ali com o código aberto aí no artigo 246, veja o 244, que é o abandono material. Esse aqui é o abandono intelectual. O abandono material, que é deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos. Tá? E com isso, senhor, nós fechamos aqui essa questão de crime omissivo próprio, crime omissivo impróprio. Tá? E vamos para o próximo encontro, sem muitas delongas, sem muita conversa, porque o que importa é informação, é passar conhecimento, e acreditando que os senhores, com esse conhecimento, irão ser aprovados, com certeza, e irão, olha ela aqui, ó, irão conquistar o verdadeiro prazer de atuar como advogado e não ser somente bacharel. Então, senhores, até o próximo encontro. Muita felicidade a todos e a todas.